Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à sessão de neuroradiologia. Hoje o tema vai ser sobre traumatismo crânioencefálico, eu sou R2, e o orientador foi o doutor Daniel e o doutor Roberto. Saiu errado aí, mas desculpa, doutor Roberto, Guido. É, TCE é um trauma, o trauma é uma das terceiras causas de morte no mundo ocidental. Dessas, a metade é por traumatismo crânioencefálico. A causa mais comum dos traumatismos crânioencefálicos são os acidentes automobilísticos, que enumeram cerca de 40 a 50% dos casos. Depois vem a causa de queda, que é 20%, depois agressões com e sem armas, que é respectivamente 10 e 20%, e 10% é em torno de pessoas que estão fazendo recreação ou algum esporte. Nas crianças e idosos, a causa mais comum é de queda, e já em adolescentes e adultos mais jovens, a causa mais comum são acidentes automobilísticos. O mecanismo da lesão crânioencefálico primário é por contato direto entre o crânio e um objeto, que aí lesa o couro cabeludo, pode provocar fraturas e surgir hematomas. Ou contato entre o encéfalo e o crânio, que é a principal causa de contusão e explosões de lobos cerebrais, né? Além disso, pode provocar fraturas de teto de óptas, asa maior do esfenoide, e tem o mecanismo golpe e contragolpe, que são fenômenos inerciais em locais opostos, que são os contragolpes ao trauma local, que é o golpe. Tem a força de cisalhamento, que é os fenômenos inerciais de aceleração e desaceleração, e tem as ondas de estresse, que são fraturas distantes do ponto de contato. São os que acontecem na base do crânio, contusões e hemorragias. Então, a função dos exames é avaliar a extensão inicial da lesão, definir o prognóstico, acompanhar o dano neurológico e ajudar a determinar o melhor tratamento na fase aguda e na reabilitação. De antemão, a TC sem contraste é um método de escolha para a maioria das vítimas, porque tem pouca contraindicação, além de ser rápido, tem disponibilidade mais nas emergências, mais facilmente ter, é um custo relativamente baixo, tem maior compatibilidade, menor restrição ao acesso de equipamentos de suporte de vida para o doente crítico. O raio-x já não é tão usado de rotina para o TCE, pois ele só vai avaliar traços de fraturas da calota, algum corpo estranho que esteja no local, penetrante. Então, não permite excluir lesões intracranianas. Já a TC com contraste, ele é usado para avaliar a dissecção, pseudaneurisma, e para avaliar o prognóstico de contusões hemorrágicas. E a ressonância, ela é usada para avaliar lesões secundárias, para lesões primárias que ficaram ainda sob dúvidas diagnósticas, mas é um exame de alto custo e não tem tanta disponibilidade na emergência. E aí as lesões de partes moles extracranianas têm umas subdivisões, que é de acordo com a localização. Então, nós temos a bossa serossanguínea, como aí na figura mostrada pela letra A, é uma coleção no subcutâneo do couro cabeludo, frequentemente encontrado em traumas cranianos ocasionados durante um trabalho de parto, mas é autolimitado. Temos o hematoma subgaleal, que aí na figura está representado pela letra B, é uma coleção sobre a neurose galeal, pode surgir por um trauma, o recém-nascido extraído a vácuo, ou em pacientes que têm coagulopatias. Temos o o cefalohematoma, que aí está representado pela letra J, é uma coleção sobre o periósteo da tábua óssea externa da calota craniana, e resulta do deslocamento do periósteo externo, formando então a cavidade preenchida por sangue. Fora esse, nós temos aí a letra C, que é o hematoma extradural, o D, o giro
da convexidade cerebral, o E, a dura mater, o F é o próprio crânio, o G, o periósteo, o H, a aponeurose extracraniana e o I, a pele. Para esse tipo de lesões, o método de escolha é o ultrassom, né, para poder diagnosticar. Esse é solicitado quando se suspeita de complicações intracranianas ou então lesões ósseas da calota. Então, vamos aí para o primeiro caso. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Amanda. Aí a gente tem tomografias de crânio. A, temos um corte axial e B, um corte sagital, sem contraste, que a gente vê bilateral, né, como se fossem duas densificações junto à calvária externa, né? E aí, como se diz, parece assim como se fossem as coleções líquidas subgaleais. Uma delas é mais frontal, né, se estendendo mais frontalmente, e a outra é na topografia parietal, que eu acredito que represente um hematoma subgaleal. Isso, Amanda. Obrigada pela participação. Então, só recapitulando aí, tem a vossa serossanguínea, que está representada aí pela letra A, tá? Hematoma subgaleal, B, e o cefalohematoma, quer dizer, hematomas, bossa serossanguínea pela A, e aqui a representação esquemativa aqui nessa figura B. No C, o hematoma subgaleal, com a figurinha representativa aqui no D, e no E, a tomografia representando o cefalohematoma, com a figurinha aqui representando o local de acometimento. Caso 2, é um paciente Opa, masculino, Carol, vamos lá. 52 anos, admitido após acidente de trânsito, e aí ele se queixava de cefaleia pulsátil, mas na região temporal esquerda, e aí não tinha radiação e estava associado a vômito. Aí encontrava-se sonolento, desorientado no tempo e no espaço, certo? Pronto, pronto, beleza. Aqui a gente tem um corte de corte axial, né, de tecido de crânio, e aí chama a atenção essa fratura, né, com descontinuidade óssea, e um afundamento também na região frontotemporal esquerda, certo? Parece ter também uma extensão, parece não, tem uma extensão para a órbita, tá? Ipsilateral, inclusive tem uma descontinuidade também óssea, inclusive fazendo um edema e parece até um grau de proptose também. E aí tem um hematoma subdural e subaracnoide também adjacentes, né, à região da fratura. Isso, Caio, muito obrigada. Então, fraturas de crânio, nós temos o tipo linear, fundamento, cominutiva, composta, fraturas na base do crânio, depressão da calota. E em crianças, a gente pode ver ainda a fratura ping-pong e growing fracture. E aí são os exemplos, exemplificando, essa é a fratura linear, está apontada aí pelas setas. Fratura frontal com afundamento. Essa é a fratura cominutiva frontal à direita com afundamento. E é composta na base do crânio. A transversa temporal, apontada aí pela seta. A growing fracture, que é um tipo de fratura observada em crianças.
que faz o diagnóstico diferencial com cisto leptomeníngeo. E aqui é a fratura ping-pong, na região frontal. Vamos entrar agora para as coleções extrasaxiais. Antes, vamos dar uma pincelada nas meninges. As meninges são formadas pela dura mater, que é uma membrana espessa, fibrosa, constituída por duas lâminas, sendo uma mais externa, ou periosteal, e a outra mais interna, ou meningia. E essas camadas, elas são bem aderidas entre si e se separam somente na topografia dos seios durais, os folhetos de reflexão dural do diafragma da célula e das órbitas. A aracnoide ela é aderida à pia mater por trabéculas finas, acompanha as veias no espaço subdural e entra nos seios durais com velocidades aracnoides. O espaço subaracnoide é situado entre a aracnoide e a pia mater. Já a pia mater é a membrana mais profunda que reveste a superfície do encéfalo, não podendo as duas se separarem, formam uma bainha mais frouxa, aderida aos vasos sanguíneos e penetram no parênquima, revestindo o espaço perivasculares de Bischoff-Robin. Aqui, exemplificando as meninges, dura mater, aracnoide, pia mater, e aí tem os espaços durais, né? O espaço epidural está acima do folheto externo da dura, né? O espaço subdural está entre a dura e a aracnoide, e o espaço subaracnoide entre a aracnoide e a pia mater. E aí as coleções extrasaxiais traumáticas, elas podem ser extradural ou epidural, subdural, subaracnoide e intraventricular. E aí vamos para mais um caso 3. Bom dia, Carol. Bom dia, Bruno. Pronto, vamos lá. Aí a gente tem uma imagem TC, um corte axial, e a gente consegue ver essa imagem, né, hiperdensa, na região parietal esquerda, que tem formato biconvexo, certo? Contornos bem delimitados, ali contíguo à tábua interna da região óssea, e causa também um certo deslocamento, né, do parênquima adjacente. E aí a gente tem que lembrar sempre, nesse caso, do hematoma estrutural. Exatamente, Bruno. Obrigada, então, pela participação. Então, o hematoma extradural é localizado externamente à dura mater. O hematoma ocorre adjacente ao local do golpe, mais comum se arterial, cerca de 90%, certo? Mais frequentemente em jovens, principalmente na segunda e terceira década de vida. É raro em crianças, porque as crianças têm maior flexibilidade arterial e óssea. E em idosos também é raro, porque a dura mater está mais aderida. Ocorre mais na região da porção escamosa do osso temporal, cerca de 85%, nessa transição temporoparietal. Isso ocorre mais nessa porção porque ela é mais delgada, ela é a região mais delgada da calvária, e além da artéria da meninge média ser superficial e parcialmente embutida na tábua óssea interna, então tornando ela um alvo fácil, né? É muito exposto e relativamente fixo nessa região. O hematoma, quando ocorre na fossa craniana posterior e no aspecto anterior da fossa craniana, frequentemente a origem ela é venosa, certo?
tem melhor prognóstico do que a hemorragia subdural aguda. Achados de imagem, como o Bruce já falou, ela é uma coleção extraxial, biconvexa, que comprime, desloca parênquima adjacente, ou seja, tem efeitos de massa. O córtex cerebral afasta da calota craniana por uma coleção de limites nítidos, bem delimitados, não cruza a sutura craniana, ela respeita a sutura craniana, porém ultrapassa as reflexões durais, como a fossa cerebral e o tentório cerebelar. Essas duas características são importantes porque faz o diagnóstico diferencial entre hematoma epidural para um hematoma subdural que a gente vai ver lá na frente. Então, na TC sem contraste, o encéfalo ele tem um coeficiente de atenuação em torno de 30 unidades. Ai, meu Deus, UH. No hematoma extradural aguda, o coeficiente de atenuação é entre 50 a 70 unidades. Na ressonância magnética, o hematoma extradural agudo, ela é ISO, a discreto hipointenso em T1 e hipointenso em T2. As fraturas de crânio estão associadas a cerca de 85 a 95% dos adultos e procura-se sempre um sinal do redemoinho, que a gente vai ver lá na frente o que significa esse sinal do redemoinho. Eu vou mostrar através de exemplos, certo? Então, a gente tem aí esse hematoma extradural, essa TC de crânio, sem contraste, corte axial, na fossa média direita. Na imagem A, a gente tem a janela óssea, onde a gente vê uma fratura linear na porção escamosa do osso temporal, que é essa seta interna, e longitudinal da mastoide, nessa seta externa. Na B, C e D, a gente já tem uma janela de parênquima. E aí, nessa janela de parênquima, a gente observa esse hematoma volumoso, pronto temporo parental direito, ela é hiperatenuante, que a gente observa uma herniação transitorial descendente, ou uma herniação cal. A gente vê um alargamento da cisterna pré-ponto cerebelar e ponto cerebelar, que é essa seta em B, está mostrando aí nessa seta, na imagem B, com a obliteração da cisterna supracelular, essa seta que está apontando aí na imagem C, certo? Então, a gente observa aí que é uma imagem biconvexa, que comprime, desloca o parênquima, né, tem esse efeito de massa, respeita ali a sutura, mas ela pode ultrapassar o reflexo durais, né, a fossa cerebelar e o tentório cerebelar. Nessa outra imagem, a gente vê uma fratura na porção escamosa do osso temporal direito, com presença desse hematoma extradural, com áreas hipodensa no interior. Esse é o sinal do redemoinho. Esse sinal do redemoinho, ele nos dá um sinal de maior gravidade e com grave ameaça de vida do paciente, porque o que acontece? Ela indica que tem sangramento ativo, ou seja, não houve tempo suficiente para formar coágulo. E aí temos esse hematoma extradural, infratentorial à esquerda, ocorrendo na fossa posterior, onde a gente vê o asteriscozinho aí embaixo, por provável laceração do seu transverso. E observa também ali na região frontal, à direita, uma contusão por contragolpe, né? Então, o hematoma extradural que cruza a linha média, a gente tem sempre que suspeitar de laceração do seu sagital superior. Caso 4.
Carol, a gente vê aí, né, um TC com corte axial, janela de parênquima, uma coleção espontaneamente hiperdensa, fronto parietal à direita. Diferentemente daquele outro caso, ele não é biconvexo, né? Ele já é mais em formato de meia-lua, formato de crescente. A gente vê também desvio das estruturas da linha média, os sulcos, né, talvez um pouco mais fechados aí, ventrículo também, notadamente o ventrículo lateral direito, né, que está bem assim, colabado. Então, pela morfologia, me faz pensar mais no hematoma subdural, e pela densidade, né, algo agudo. Então, acho que é hematoma subdural agudo nesse caso. Obrigada, Maria. É isso mesmo, viu? Outro casozinho. Eu posso continuar, Carol, porque eu acho que é Pronto. semelhante com o anterior, né? Isso. Também a gente tem uma TC axial, também janela de parênquima, e aí a gente vê uma coleção também em formato de meia-lua, só que diferentemente da anterior, que era toda hiperdensa, esse aí ele é um pouco mais heterogêneo, né? Predominando essas áreas hipodensas. Então, eu acredito que seja um hematoma subdural, só que mais crônico. Isso, Marina, obrigada, então, pela participação, dupla participação aí. Então, é isso que nos faz diferenciar um hematoma subdural agudo, do subagudo e do crônico, né? No agudo, a gente vai ver uma imagem mais hiperdensa, um hematoma mais hiperdenso, em formato de meia-lua, ou em formato de uma banana, né? Assim como queiram chamar. E aí, no subagudo, a gente já vê uma mistura do parênquima, do hematoma hiperdenso e hipodenso em relação ao parênquima cerebral. E no crônico, a gente já vê uma imagem já bem hipodensa, porque o sangue ele vai se liquefazendo e aí a densidade do hematoma crônico ele acaba sendo semelhante ao do líquido, né? Então, o hematoma subdural ele está localizado entre a aracnoide e o folheto interno da dura mater. Ocorre em 10 a 20% dos traumatismos crânioencefálicos, por laceração vascular por cisalhamento de pequenas veias superficiais que drenam para os seios venosos. As veias subdurais são as mais susceptíveis e esta está mais ligada ao mecanismo de aceleração e desaceleração súbita. O sangue venoso de baixa pressão, ele disseca os folhetos meninges, separando o aracnoide da dura mater. Tende a ser bem extensa, e ela é bem extensa pelo fato de ocupar um espaço virtual mais extenso e não ser limitado pelas suturas, ao contrário do hematoma extradural, certo? Geralmente é ipsilateral ao contragolpe, e a maioria ocorre no compartimento supratentorial, e a mortalidade é de 35% a 90%. Achados de imagem, os hematomas são divididos em agudos, subagudos e crônicos. Na TC, os agudos são hiperintensos, quando tem menor de 7 dias. Subagudos são isodensos, de 1 a 3 semanas, e crônicos são hipodensos, maior que 3 semanas. Na ressonância magnética, a interpretação é semelhante à TC, nas ponderações T1, T2, espinheco e festa-espinheco, e a degradação progressiva da hemoglobina. Então, os hematomas subdurais, a gente tem que ter sempre em mente que não pode ser classificado apenas na base da sua atenuação. Outros fatores devem ser avaliados, como um ressangramento, nível de hematócrito,
presença de coagulopatias e as variantes atípicas do hematoma subdural, certo? E aí eu botei essa figura só para a gente lembrar que sempre que a gente estiver investigando o traumatismo crânioencefálico, a gente tem que janelar, né? Botar em janela de parênquima, janela óssea, e uma intermediária entre as duas, porque aí, pelo exemplo, aí na imagem a gente só vê que é uma simetria que a gente detecta ali a nível da calota craniana no lado esquerdo do paciente, mas aí, quando a gente janela ela para uma janela óssea, a gente não percebe mais essa diferença da espessura. Porém, quando a gente janela ela intermediariamente entre a janela óssea e a janela do parênquima, a gente vê uma fina laminazinha de hematoma subdural, né? Então, sempre é importante a gente ver sempre em três janelas diferentes para poder a gente não comer bola, né? E aí, é, nós temos essas imagens, corte axial, em cima e embaixo nós temos a coronal e a sagital, certo? E aí a gente vê uma extensa coleção heterogênea na subdural, envolvendo ali a complexidade do hemisfério direito. E aí a gente observa um sinal de herniação transetorial descendente, que está apontado aí pela seta branca, que está comprimindo o mesencéfalo, que é esse asterisco, e com os sinais de herniação subfalcina no giro do cíngulo, que está representado aí pelo asterisco preto. E aí a gente observa focos hipotenuantes que representam, então, um hematoma hiperagudo, que são essas setas pretas, né? Então, nós temos aí uma descrição clássica do hematoma subdural, uma coleção hiperatenuante, geralmente ela é homogênea, quando há heterogeneidade, isso quer dizer que o hematoma é hiperagudo, certo? Em formato de meia-lua, em crescente. E é isso. Quando a gente tem um hematoma subdural atípico, geralmente ocorre um aumento do petrículo ipsilateral por compressão do forame de Moore, e tem maior efeito expansivo e maior mortalidade do paciente. E aí nós temos esse hematoma subdural agudo, menor que 7 dias, aí representando no local do contragolpe, em formato de crescente, ultrapassando os limites da sutura coronal, ele não respeita a sutura, né, com atenuação heterogênea, apontada aí essa região mais hipodência pelas setas pretas. E aí a gente vê um sinal de herniação subfalcina e transitorial descendente com hemorragia do mesencéfalo, aqui apontado pela seta preta. E no local do golpe, aqui embaixo, na seta branca, é visto uma fratura linear com aumento de partes moles. Aqui, ó, fratura linearzinha, aumento de partes moles, tá? Hematoma subdural complicado, esse exemplo aí dessa imagem, de PC, corte axial, janela de parênquima, e aí a gente vê um extenso hematoma subdural agudo, fronto temporoparental direito, associada aí a uma hemorragia do contorno aqui do tentório, apontado pela seta branca, certo? E temos um hematoma do lobo temporal adjacente, que a gente chama de lobo explodido, certo? E aí a gente vê também uma herniação transitorial descendente. Aqui um hematoma subdural subagudo, na convexidade bilateral. Nós temos aí uma ressonância coronal em T1 e axial em T2, que aí sugerem a presença de metahemoglobina extracelular na coleção.
Tem esse aspecto lentiforme que pode ocorrer em determinados planos da hemorragia subdural, o que faz lembrar o hematoma extradural. Então, a gente tem que ver em todos os cortes, e aí a gente vê o que predomina mais. O que predomina mais será o hematoma subdural, para a gente não se emocionar, ver só um corte e já dizer que é um hematoma extradural sendo um hematoma subdural quando a gente vê no corte axial, né? Então, entre 7 a 21 dias, há uma liquefação progressiva do coágulo, e aí os sinais discretos que devem ser pesquisados nas imagens se há distorção ou alteração dos limites de substância branca e cisterna ventricular, se há um deslocamento interno das vias corticais, se há apagamento dos sulcos e porções ipsilaterais da fissura interhemisférica, e se há afastamento da junção das substâncias brancas e cinzenta da calota. Então, temos agora o hematoma subdural crônico, crônico quando há mais de 21 dias do trauma, o coágulo se liquefaz. Na TCU, a gente observa um realce da membrana interna, que é uma proximidade da externa com a calota. Na ressonância, a gente já vê um realce da membrana mais externa, com a espessura da dura mater, após mais ou menos um mês, certo? E no final, a gente vê uma reabsorção e uma regressão. A membrana delgada junto à aracnoide e a membrana espessa junto à dura mater. Se a gente observar focos atenuantes nas imagens de ressonância de um trauma mais antigo, isso significa que há um ressangramento. Então, a gente vê aí nessa imagem de tecido de crânio esse contraste em corte predominantemente axial, só a C que está no corte sagital, mas nessa imagem axial, Fest-Smieck T2 na letra B, e sagital T1 sem contraste na letra C, e axial T1 com contraste na letra D, certo? Aí a gente observa um pequeno hematoma subdural na convexidade frontoparietal esquerda, hipoatenuante na TC, e com sinal heterogêneo na ressonância, certo? A hiperintensidade sinal em T1 confirma o ressangramento da coleção à esquerda, certo? Então, só para diferenciar a hemorragia epidural da hemorragia subdural, à esquerda nós temos a hemorragia epidural, que é em formato de limão, em formato de convexo, ele respeita a sutura. Já a hemorragia subdural é em meia-lua, em formato de banana, ele não respeita a sutura, ele respeita a foice, certo? A região transitorial, e é isso a diferença entre as duas. Caso 6. É um homem de 35 anos, internado por traumatismo crânioencefálico após agressão física. Estava, no momento do exame, confuso, com a escala de Glasgow de 10. E na admissão, a TC mostrou uma contusão hemorrágica parental esquerda, que necessitou de cirurgia, e a TC no 9º dia do paciente foi essa imagem que a gente observa agora. Bem, vamos lá, né? Nós temos aí uma tomografia de crânio, corte axial, tá? Com janela de parênquima, tá bom? Primeiro a gente observa uma certa lâmina, tá? De notada baixa densidade, localizada mais nos campos anteriores, né? Desse corte, do corte axial. Assim, bem baixa densidade, né? Como a gente pode observar uma lâmina, essa lâmina frontal, bilateral, não respeita tanto suturas, né?
Assim, o primeiro diagnóstico diferencial que eu penso aí é pneumocéfalo, né? Primeiro e segundo também, o paciente que tem um TCE associado a um procedimento cirúrgico prévio, eu penso no primeiro e no segundo caso aí, um pneumocéfalo. Um mais distante, aí eu teria que ver a densidade, né? Pode ser também o higroma, porque também passou por esse histórico de cirurgia também. Mas nos campos posteriores, talvez a gente haja uma certa outra, principalmente nos campos mais parietais, né? A gente vê uma certa diferença, né, de densidade quando a gente compara com o contralateral, que pode estar associado uma área de AVC ou contusão já no estágio mais avançado. Mas esses são os meus principais hipóteses diagnósticas. Muito bem, Leléo. Aí se trata de um higroma subdural, não pneumocele, não, certo? É um higroma subdural mesmo, Ah, tudo bem, beleza. mas foi ótimo. Então, o higroma subdural é uma coleção licórica no espaço subdural, sem presença de componente hemorrágico, resultante de laceração da aracnose. Elas são mais comuns em crianças e idosos. Os achados geralmente são incidentais, geralmente essa colação é por um trauma banal e raramente requer tratamento. Pode ter ocorrência após, como já foi dito, um trauma banal em idoso, após uma meningite, em geral bacteriana, em indivíduos que foram submetidos à derivação ventricular, certo? Nos pacientes que são submetidos à derivação ventricular, eles são atribuídos à queda brusca da pressão intracraniana ou à drenagem licórica excessiva, certo? Na TC, sem contraste, a coleção é hipodensa, com atenuação idêntica ao líquor, em forma de crescente, adjacente à convexidade dos hemisférios cerebrais, na região frontal. Pode ser bilateral e simétrico, e aí na ressonância a coleção deve ter o mesmo sinal do líquor em todas as ponderações. O FLE faz a supressão do sinal do líquor, então é uma prerrogativa desta aquisição, certo? Já T1 pós e T2 avalia, avalia as veias deslocadas, adjacentes, e as superfícies dos giros. Já o T2 e SW1, que caracteriza os produtos de degradação da hemoglobina, é que vai confirmar a natureza hemorrágica da coleção traumática. Já o diagnóstico de empiema é dada pela restrição de difusão, né, da água no interior da lesão. O desafio, então, é diferenciar no contexto de trauma se é um hematoma subdural ou se é um empiema nas meningites agudas, certo? Aí, nas coleções, a gente não tem vasos cruzados no seu interior, certo? É uma das características. Hemorragia subaracnoide traumática, coleção sanguinolenta localizada entre a pia mater e a aracnoide, e esse é o espaço subaracnoide. Pode ser traumático e não traumático. Os idosos são os mais sujeitos a essa complicação. Resulta de laceração direta de pequenos vasos corticais superficiais ou atravessa o espaço subaracnoide. TC sem contraste, a gente vê um preenchimento linear do espaço licórico, hiperatenuante, mais evidente nos sulcos, fissuras e cisternas. Ocorre tanto no local do golpe como no contragolpe, sendo mais comum no do contragolpe, podendo haver associado a contusão cortical adjacente. Localização mais frequente é nos sulcos da convexidade do hemisfério ou adjacente à contusão cortical e hematomas extraaxiais. E a ressonância é o método mais sensível. A sequência FLE, ela demonstra maior sensibilidade em relação a TC, e o T2 e o SWI podem ser úteis para reconhecimento de hemorragia intraventricular, certo? Grande desafio é saber se é
se a hemorragia é a causa ou o causador do trauma, certo? Muitas vezes gera dúvida entre a hemorragia subaracnoide e se é um trauma intraparenquimatoso, uma lesão intraparenquimatosa. O que vai diferenciar entre hemorragia subaracnoide e algo intraparenquimatoso é quando ocorre algo intraparenquimatoso, a gente vê o hematoma lá, mas ao redor a gente vê o edema. Já na hemorragia subaracnoide, eles estão ali presentes nos sulcos, onde tem um líquor. Então, onde tem um líquor, a gente vê branco, e aí ele não ocorre um trauma direto num parênquima. Então, a gente não vai ver aquele edema comum em algo que acontece intraparenquimatosa. E aí é um exemplo de hemorragia subaracnoide traumática. A gente vê imagens axiais em flare no A e D, e axial T2 no C, e aí a gente está exibindo uma extensa contusão hemorrágica, predominantemente aí nos lobos frontais e temporal esquerda, preenchendo aí alguns sulcos da convexidade parental, principalmente aí do lado esquerdo, como vê aí apontando na seta. E é isso, a gente não vê edema ao redor, entendeu? Se fosse uma lesão intraparenquimatosa, a gente ia ver um edema. Hemorragia intraventricular é uma hemorragia no interior do sistema ventricular, ocorre em 3% dos traumas crânioencefálicos. A origem por extensão contígua do hematoma intraparenquimatoso, por ruptura de veias subepidimárias, ferimentos penetrantes e inundação retógrada. Está associado geralmente à hemorragia, ao hematoma subaracnoide e a lesão intraparenquimatosas. A TC, sem contraste, é excelente para diagnosticar na fase aguda, ela é hiperatenuante, cerca de 50 a 70 UH. Na fase subaguda e crônica, a TC deixa de ser o exame de escolha, certo? Na ressonância, a fase aguda não é bom para avaliar, porém na subaguda e crônica é bem avaliada no T2 e no SWI. Então, na ressonância, na fase subaguda, a sequência T1 e T2, e na crônica, T2 e SWI. Aqui, exemplificando nesse corte axial de TC, janela de parênquima, uma extensa hemorragia intraventricular, predominantemente à esquerda. A pneumocéfalo traumático que o Leléo falou anteriormente, vamos adentrar agora, exemplificar para ver realmente como ele tinha razão em ter como diagnóstico diferencial o pneumotossele naquele caso. A gente vê apenas ar localizado dentro do parênquima encefálico, a causa mais comum é o trauma, mas existem outras causas, como neurocirurgia, complicação por derivação ventricular, infecção por bactéria, que gera produtos de gás, função do espaço subaracnoide e embolia gasosa. É raro, mas acontece. Mas a causa mais comum realmente é o trauma, e a sua origem mais frequentemente é a fratura da parede posterior do seio frontal. Então, geralmente, quando isso acontece, é porque existe uma comunicação entre o intra e o extracraniano, certo? Na TC, a gente vai ver uma imagem hipoatenuante, na ressonância, a gente vê imagens hipointensas em todas as sequências, e aí tem as localizações, tem no espaço epidural, uma coleção geralmente é lentiforme, não muda a composição. No espaço subdural, a coleção é confluente, não cruza a foice ou tenda, muda com a posição, e o espaço subaracnoide é uma coleção multifocal, não confluente, preenche sulcos cisternos interior do sistema ventricular,
tem um efeito expansivo ou hipertensão é raro, certo? A pneumatocele hipertensiva ocorre em cerca de 10% das fraturas da base de crânio. E aí é um exemplo do pneumocéfalo traumático, né? Temos aí PCs axiais, sem contraste de uma criança, demonstrando aí um volumoso pneumocéfalo traumático por fratura da base de crânio, e a gente vê esse ar em situação subdural, né, que está representado aí pelo asterisco. Aqui a gente vê também ar na região subaracnoide, multifocal, e aqui na região interventricular, que é apontado pela seta, aqui branca. Vamos entrar agora para as lesões parenquimatosas, certo? Nós temos a contusão cortical e hematoma. Os segmentos mais vulneráveis são aquelas passíveis de atritar nas superfícies irregulares da tábua óssea interna, principalmente no aspecto antero-inferior dos lobos frontais e temporais, e na convexidade parassagital dos hemisférios cerebrais. Quando as lesões mais severas, as microhemorragias coalescem, formando um hematoma intraparenquimatoso, e as classificações secundária à fratura no local do golpe, sem fratura, e no contragolpe. Na TC, sem contraste, precocemente como uma área heterogênea, de limites imprecisos, de localização cortical, com focos hiperatenuantes, que é o sinal do sangue, né, entremeados por zonas de hipoatenuação, que é o edema. Já a ressonância, ela é uma imagem mais sensível. A contusão aguda exibe um isosinal em T1 e hipossinal em T2, que a gente vê circundada por edema vasogênico, que pode estender para a substância branca adjacente, mas bem caracterizado por zona de hipersinal digitiforme, né? O FLE tem maior sensibilidade para a contusão, nas contusões subagudas serão mais facilmente demonstrado pelo sinal hiperintenso em T1. Já na fase crônica, evolui para encefalomalácia e gliose, resultando então numa cavitação e atrofia focal, que são muito bem avaliados no FLE, né? T2 e SWI já demonstram um hipossinal periférico em lesões crônicas. E aí, um exemplo nessa imagem, TC de crânio sem contraste, a imagem da janela óssea e a B de parênquima. E aí a gente vê demonstrando aí, respectivamente, uma fratura em região occipital esquerda, no local do golpe, apontado aí pela seta, uma contusão frontal no local do contragolpe, que a gente vê aí na janela de parênquima, na região frontal esquerda. Aqui também a gente tem uma contusão já hemorrágica subaguda. Nós temos aí a ressonância sagital em T1, na imagem A. E aí, nessa imagem A, a gente observa contusões corticais hemorrágicas hiperintensas, que caracteriza as hemorragias subagudas, comprometendo as crista dos giros no polo temporal e na base do lobo frontal após o trauma. Já aí as imagens axiais flare, na imagem de BAD, nos demonstra aí extensas áreas hiperintensas por hemorragia, edema e necrose contusional, em ambos os lobos temporais e frontais, aí apontados pela seta, e ambos em locais de contragolpe. Já a imagem comparativa aí do SWI, que a gente tem aí na imagem E e F, a gente já vê o marcado hipossinal apenas nas áreas com hematomas maiores, apontados aí pela seta, confirmando aí a dificuldade que a gente tem de empregar essas sequências para a caracterização de sangue na interface aí osso-ar-parênquima, né? Nós temos aí o caso 7, quem poderia descrever?
Alguém? Tá, tá, tomografia, dois cortes axiais. A gente vê nas pontas de seta, tem várias lesões hiperatenuantes, meio ovaladas, periventriculares, e algumas subcorticais, barra corticais, tem um hematomazinho também, eu acredito ali à esquerda, a imagem está bem pequena, mas eu acho que ele tem. Enfim, a história deve ser de trauma, né? Trauma cranioencefálico, a aula é disso. E deve ser, então, lesões intraparigmatosas, por cisalhamento, focos de hemorragia intraparigmatosos. Sendo bem direto já, porque está acabando o tempo da aula. Tá, uma lesão axonal traumática. Exatamente. Isso. Então, lesão de substância branca e tronco encefálico, por cisalhamento, ocorre estiramento axonal, separação e ruptura dos tractos de substância branca. É um dano estrutural imediato e irreversível por prolongamentos axonais e é denominado de lesão axonal traumática, que antigamente se chamava de lesão axonal difusa. Sensibilidade, TC e ressonância. TC sempre é um método de escolha para os trauma cranioencefálico, mas para esse caso ele é pouco sensível às alterações características, certo? A ressonância também subestima, mas ele já é mais eficiente para localizações previsíveis dessas lesões. E aí a gente vê lesões ovoides, hiperintensas, de 5 a 15 centímetros em T2, com predileção pelas regiões parasagitais. No flare, é sensível para as lesões não hemorrágicas, algumas com restrição à difusão, que confirma, então, um edema citotóxico. O T2 e o SWI é usado para identificar lesões de substância branca lobar. Lesões do tronco, além de serem por cisalhamento, podem ocorrer por hipóxia, por estiramento das artérias pontinas, por herniação transitorial dos lobos temporais, com desvio caudal do tronco encefálico, que é a hemorragia de Duret, impacto direto do tecido mesencéfico na borda livre do tentório. Aqui é a lesão axonal traumática, a gente vê essa imagem axial de tecido de crânio sem contraste, em A e B, obtida após cerca de 3 horas do trauma, que foi um achado inocente, sem alterações significativas, e aí foi feita uma ressonância, que está representada aí pela imagem C e D, que é ponderada em T2 no plano axial e sagital, obtidas após 48 horas do trauma, e aí a gente vê as típicas lesões colossais por cisalhamento. Temos o inchaço cerebral, que pode ser hiperemia cerebral, que é o aumento do volume sanguíneo intravascular, e o edema cerebral, que é o aumento da quantidade de água tissular. Sendo que aí a gente vai enfatizar mais o edema intersticial, certo? O edema cerebral. Existem os tipos vasogênicos, com o aumento regional da permeabilidade dos vasos com extravasamento do fluido para o meio extracelular. O citotóxico, que é o aumento da água no interior da célula, geralmente é por isquemia. Hidrostática, aumento da quantidade de água tissular e secundária a uma elevação da pressão intravascular por descompressão. Hipoosmolar, redução da osmolaridade sérica com perda de água do espaço intravascular para o extravascular, certo? Que a gente vê nos hormônios antidiuréticos, na reposição excessiva de perdas sanguíneas por soro. E o edema intersticial, que é o movimento da água e do sódio na substância branca periventricular. Na TC, sem contraste, a gente vê uma hipoatenuação no local do edema, com efeito expansivo local e com apagamento dos sucos adjacentes. Já na ressonância, a gente vê a área de ISO ou hipossinal em T1 e de hipersinal em T2 flare.
Aí nós temos o exemplo do edema vasogênico associado a uma contusão cortical, nessa imagem axial de TC de crânio sem contraste, mostrando então essas extensas áreas hipoatenuantes circundando as contusões do lobo frontal e temporal. Então, essas áreas tendem a aumentar, associando então a piora clínica nos primeiros dias após o traumatismo crânioencefálico. Já o edema citotóxico difuso, a gente vê nessa imagem axial de PC, de crânio sem contraste, mostrando o prejuízo da distinção entre substância branca e cinzenta, além da alteração dos sulcos e cisternas e compressão dos ventrículos. Herniação encefálica, um deslocamento do tecido encefálico de um compartimento para outro. Existe esses tipos, a subfalcina, que é o deslocamento da parte ou de todo o giro do cíngulo abaixo da fossa cerebral e acima do corpo caloso, pode ser anterior, posterior ou completa. A transitorial central, que são lesões expansivas parassagitais e por inchaço cerebral difuso. A ascendente, que tem um deslocamento superior do cerebelo através da incisura do tentório. A descendente, ou mesial ou cal, que é a passagem de parte das porções mesiais de um ou de ambos os lobos temporais do compartimento supratentorial para infratentorial através da incisura da tenda do cerebelo. E a tonsilar, que é um tecido cerebelar que se hernia inferiormente e porções das folhas comprimidas passam através do forame do magno por uma distância variável em direção ao canal cervical alto. Então, a gente tem essa imagenzinha esquemática aí, mostrando a herniação transitorial descendente. Em C, temos um hematoma extradural. Em B, uma fratura temporal esquerda. Na D, a gente tem uma herniação subfalcina do giro do símbolo. Em E, uma herniação externa transcalvária. Em F, um hematoma subdural infratentorial. E em G, uma herniação tonsilar. Então, aqui a gente tem uma herniação transitorial descendente bilateral, nessa imagem axial T2, que demonstra esse inchaço cerebral bilateral, que é a hiperemia, com uma herniação transitorial mesial bilateral. E aí a gente vê o deslocamento inferior do terceiro ventrículo, a obturação das cisternas perimesencefálica e supracelular, bem como a compressão bilateral do mesencéfalo, que aí a gente vê que o diâmetro transverso dele está reduzido e do anteroposterior está aumentado. Na herniação subfalcina, nessa TC axial de crânio sem contraste, exibe esse hematoma subdural subagudo, em A, que é isoatenuante a substância cinzenta na transição frontoparietal esquerda, está apontada aí pelas setas, e que determina uma herniação subfalcina no giro do símbolo, que está representada aí pela letra B. O ventrículo lateral esquerdo encontra-se colapsado e deslocado inferiormente, enquanto o ventrículo contralateral está aumentado de tamanho. E aqui nós temos a herniação transitorial descendente. Temos as imagens coronais de ressonância após a injeção de contraste, que demonstram um higroma subdural na convexidade pontoparietal direita, apontada aí pelas setas, e está promovendo uma herniação transitorial medial, uma herniação do giro para hipocampal direito, que está representada aí pela estrela, e a compressão do aspecto anterolateral do pendúculo cerebral ipsilateral, alargamento da cisterna perimesencefálica ipsilateral, representada aí pelo asterisco. E aí, o último caso é esse, caso 8. Alguém? Carol, Oi. na imagem A, a gente tem uma TC, janela de parênquima, axial, a gente vê nos asteriscos coleções mais hipodensas, né, subdurais. A gente vê ali posterior, occipital, aparenta ter uma coleção mais
hiperdensa, né? Então, talvez sejam estágios diferentes. Aí, quando a gente vai para ressonância, aqui no B a gente tem o flare, a gente vê as coleções, né? Frontais, parietais também. E aí a gente vê no sagital que tem uma coleção, aquela coleção occipital, com, né, num estágio diferente das outras, talvez mais aguda, porque ela está com hipersinal em T1 e as outras já estão com um sinal intermediário, né, um pouco mais baixo, no T1. E aí a gente observa que adjacente à coleção um hipersinal cortical, ali onde está a seta preta, né, desenhando o córtex da região occipital, aí me lembra a necrose laminar cortical, que é o que dá esse hipersinal em T1 no córtex. E aqui acho que é um pós-contraste, tem um realce aí meio que desenhando também, talvez, os sulcos ali na região occipital, parede occipital. Mas eu acho que é mais para pensar, talvez, em maus tratos, né? A gente vê esses hematomas em estágios diferentes, sempre lembrar de descartar aí maus tratos. Isso, Marina. Síndrome de maus tratos na infância, né? E aí temos a síndrome do bebê sacudido, que são movimentos vigorosos que lesam ou mutilam órgãos ou tecidos, entre os quais se destacam pela gravidade por algumas particularidades de imagem, as injúrias crânioencefálicas. As características de imagem, nós vamos poder observar hemorragias subdurais em diferentes localizações e estágios evolutivos, hemorragia retiniana, encefalopatia, lesão por cisalhamento do tronco encefálico, substância branca que ocorre num contexto inexplicado ou uma história relatada que é inconsistente. A ressonância magnética tem maior sensibilidade e especificidade do que a TC. A ressonância é melhor porque ela avalia toda a evolução da degradação da hemoglobina, por meio da análise das imagens em T1, T2 e FLAIR, né? E é isso, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos. Parabéns aí, Carol, pela aula. Foi uma aula extensa, né? Porque abordou aí os conceitos básicos aí das lesões traumáticas. Está sendo desenvolvida aí já há algum tempo, eu não sei se já saiu. Da última vez que eu procurei, não achei o TBI-RADS, né? Que é mais um RADS, né? Mais uma avaliação sistemática aí das lesões traumáticas, mas acho, não sei se já foi liberado pela ACR, né? Para padronizar a análise dos pacientes com lesão traumática. Então, tomara que saia aí, né? Porque é uma coisa mais facilita, de uma certa forma, a nossa análise. Fica mais sistematizada. Mas é isso aí, tem que tentar buscar ativamente cada uma dessas lesões que a Carol descreveu aí. E, às vezes, no controle é importante a gente atentar, né, para as alterações volumétricas, né? É muito comum alterações cognitivas pós-traumáticas. Aí. Os fatores preditivos principais aí são volumétricos, encefálica, né? Particularmente giro do símbolo ali, lobo temporal. Aí, nos controles, sempre olhar, tentar identificar uma redução volumétrica nessas regiões. Né? Também o volume de contusões também está associado, né, com alterações cognitivas pós-traumáticas. Basicamente isso, né? Métodos avançados que pode ser usado, mais em pesquisa, na prática clínica ninguém usa, é DTI, né, para avaliar anisotropia fracionária, né, para avaliar também esses pacientes que podem ter disfunção cognitiva, né, avaliar a substância branca através desses métodos avançados. E também o pessoal usa perfusão também, né, redução de perfusão,
redução do CBF no ACL, no ASL, mas isso é mais para pesquisa. Na prática, a gente tem mais que incorporar esses conceitos aí que foram colocados, né? É isso aí. Parabéns aí também a pessoa que participou aí.